Continuando a nossa série de vídeos sobre vibrações mecânicas, neste vídeo dessa semana vamos resolver a questão de número 2.91 do hall de vibrações. O assunto ainda continua sendo vibração livre em sistemas com grau de liberdade. Bem, a questão 2.91 ela nos diz o seguinte: uma locomotiva de 2.000 kg de massa que está viajando a uma velocidade de 10 metros por segundo é parada no final da via férrea por um sistema mola-amortecedor, como mostrado na figura 2.92. Se a rigidez da mola for igual a 40 N por milímetro e a constante de amortecimento for de C igual a 20 Nm por milímetro, determine a o deslocamento máximo da locomotiva após alcançar as molas e o amortecedor. B, o tempo que leva para atingir o deslocamento máximo. Bem, então, basicamente o que é isso aqui? A gente tem uma locomotiva, tem esse sistemazinho para fazer ela parar e o trem vai entrar em choque com esse sistema e ele quer saber qual é o maior deslocamento, ou seja, o deslocamento que o trem vai sofrer aí até ele parar, né? Vai ser o maior deslocamento, é quando o trem inverte, digamos assim, a velocidade, né? Dissipa a maior quantidade de energia possível, e o tempo com que isso vai ocorrer. Então vamos lá resolver o nosso problema. O que a gente precisa saber? Primeiro, a gente precisa saber a equação do movimento dos sistemas amortecidos com grau de liberdade. Basicamente, a gente escreve, usa a lei de Newton para escrever esse tipo de equação. Mas na frente, quando tiver o diagrama de corpo livre, é mais fácil explicar. Então, qual é o formato? O formato para as equações de movimento, em geral, é esse aqui. A gente tem o termo da aceleração, o termo do amortecimento e o termo da questão elástica, das molas, né? A gente tem aqui a massa, a aceleração do corpo, constante de amortecimento, a velocidade, a rigidez da mola e o deslocamento. E a gente tem uma força genérica aqui que, no caso, provocaria essas excitações aqui, esses deslocamentos, provocaria o movimento, a vibração do corpo. Mas nesse caso, como a gente está tratando de sistemas livres, ou seja, vibração livre, você não tem uma fonte de excitação, essa força é igual a zero. Então você se resume aqui ao mx dois pontos mais cx ponto mais kx igual a zero. Certo? Então a gente vai ter aqui uma equação diferencial, segunda ordem linear, e a solução dela é nesse formato aqui. Não vou perder muito tempo resolvendo. Vocês podem consultar depois e resolver, é bem simples. Você chuta o formato da solução e aplica lá as formulazinhas de EDO. Certo? Então o formato é esse. Tem uma constante, vezes z elevado a menos zeta aqui, mais raiz de zeta ao quadrado menos 1, vezes a frequência natural, vezes o tempo, mais essa outra parte aqui. Ok? Então esse zeta vai ser a nossa razão de amortecimento, fator de amortecimento, que é dado pelo amortecimento em si dividido pelo amortecimento crítico, que é o 2 vezes raiz da rigidez vezes a massa, ou simplesmente 2 vezes a massa vezes a frequência natural. Bom, o que é que a gente tem que pensar aqui para a solução? Primeiramente, a gente tem que olhar para o diagrama do corpo livre. O trem é representado pela massa e as forças elásticas e do amortecedor aí são representadas por FL e FC. Então a gente tem o trem se deslocando com a massa M, ele entra em contato com aquele anteparo que tem a mola e o amortecedor. Então você passa a ter duas forças atuando, certo? A força da mola, aquelas duas molas lá, e vai ter a questão do amortecimento que ele também dá. Então o que é que a gente vai fazer nesse caso aqui? A nossa solução ela não sairia pelo método das energias, certo? Porque você não tem como descrever a força de dissipação do amortecedor em relação à distância percorrida, porque você não tem uma relação, ele não te dá uma relação da velocidade com essa distância. Então a gente não tem como resolver esse problema pelo teorema do trabalho em energia. Teria se a gente conhecesse qual era o comportamento da velocidade à medida que o trem é freado, né? Então não tem. A gente vai ter que usar
descrever o movimento do trem pela sua equação da posição. É justamente essa equação que a gente deriva lá da nossa equação do movimento, certo? Essa solução aqui. Então, como ele deu lá nossas condições iniciais, a gente vai ter um x de 0 igual a 0 e o x dois pontos de 0 igual a 10, ou seja, posição inicial no tempo igual a 0, tempo inicial vai ser 0 e a velocidade inicial que ele atinge o anteparo 10 metros por segundo. Então, se a gente aplicar essas duas condições, aplicar o PVI nessa equação, a gente vai ficar com essas duas equações aqui, esse sistemazinho, certo? Então, a gente vai ter C1 mais C2 igual a 0 e esse outro catatal aqui, essa outra equação de número 2. Calculando os valores de zeta e o valor da frequência natural, no caso a frequência natural não amortecida, certo? A gente consegue resolver esse sistema. Então, calculando o nosso fator de amortecimento, nós chegamos ao resultado aqui de 1,12. Ok? Então, seria o nosso amortecimento dividido pelo nosso amortecimento crítico, certo? Os 40 mil, porque a gente tem duas molas aí com K sobre 2 associadas em paralelo, então a gente só soma e resta com uma mola com a rigidez total, que no caso é os 40 mil Newton por metro. Aqui os 20 mil, que é o 20 Newton segundo por milímetro, então 20 mil Newton segundo por metro. Colocando tudo nas unidades do SI, a gente chega a 1,12. E nosso ômega, nossa frequência natural, basicamente raiz de K sobre M, nossos 40 mil de rigidez, dividido por 2.000, que é a massa, então são 4,47 radianos por segundo. Substituindo esses valores nas equações 1 e 2, a gente chega aqui aos valores das nossas constantes, certo? 2,22 e menos 2,22. Nosso próximo passo é escrever essa equação da posição com as nossas constantes, né? Aqui ela com as nossas constantes, o W a gente conhece, o zeta também, certo? E a partir disso a gente tem que analisar aqui como é que a gente vai descobrir a velocidade, aliás, a posição máxima com essa equação do movimento. Simples. Concordam comigo que a posição máxima ela ocorre na hora que o trem, no caso, o deslocamento máximo ele ocorre na hora que o trem está invertendo a velocidade, ou seja, ele vai perdendo velocidade até o momento que ele para e tenta voltar o seu movimento, ou seja, tenta se deslocar no sentido oposto. Esse momento é o momento que a gente tem a posição máxima, ou seja, o deslocamento máximo. Então, isso ocorre quando a velocidade é nula. Então, a gente tem que derivar a equação da posição, certo? Derivando essa equação, a gente consegue a equação da velocidade e igualar essa velocidade aqui, essa equação da velocidade igual a zero. Então, derivando essa equação aqui, a gente obtém esse resultado, certo? E resolvendo ele para o tempo, que a gente tem, joga esse lado aqui negativo para a parte do lado direito aqui da igualdade, e a gente chega a esse resultado aqui, certo? E elevado a 451t igual a 2,64. Aplicando o logaritmo dos dois lados aqui, a gente obtém que o tempo que ele demora para parar, ou seja, o tempo que ele demora até chegar à posição, deslocamento máximo é 0,22 segundos. Então, esse aqui já é nossa resposta para a letra B. E para a letra A, basta a gente aplicar esse tempo, certo? Na equação da posição. Então, aplicando esse tempo na equação da posição, a gente consegue aqui 0,76 metros. Então, para o trem se deslocar até a posição máxima e deslocamento máximo, 0,22 segundos. E essa posição, essa quantidade de deslocamento é 0,76 metros. Então, basicamente, é isso.